Começando aqui mais um vídeo e já há algum tempo que eu não faço. E agora tenho um tempinho livre e quero fazer para, para deixar aqui alguma coisa que eu acho que é muito sério. Nós brincamos, eu gosto muito de brincar. Ah, Graças a Deus temos ainda alguns amigos com quem nós podemos brincar e a família, mas também temos o tempo de ter e levar as coisas a sério. E eu queria falar aqui um bocadinho com vocês. ah, É mais uma espécie de nota de esclarecimento. Tem a ver com alguns amigos meus, com quem temos opiniões divergentes em relação, em relação a alguns pontos políticos, alguns pontos ah, não apenas políticos, mas associados a uma vertente religiosa. E estou a falar da guerra da Palestina, com toda a destruição que tem acontecido em Gaza. De há 150, sei lá, 200 anos, nem tanto, que se tem levantado uma onda muito grande acerca de Jerusalém e de Israel, que, que se tornou uma idolatria, uma coisa brutal. Nós que nos dizemos cristãos, e estou a juntar todos aqueles que se consideram cristãos, supostamente deveríamos ser discípulos de alguém, deveria ser de Cristo. E quando eu me apercebo de algumas opiniões traçadas, nem sempre, mas eu percebo-me disso, quer de pastores, quer até de alguns padres, acerca desta situação em Gaza, que não é só de agora, já vem de há 70 e tal anos atrás, desde a Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial, a incrível forma de pensar e de idolatrar uma região, procurando assim interpretar alguns versículos da Bíblia que nada tem a ver com Jesus. Não tem. De facto, é para ouvirmos o que Jesus disse acerca de Jerusalém, é só ler um bocadinho com mais atenção a tudo aquilo que Jesus disse acerca de Jerusalém, acerca dos judeus. É só prestar mais atenção. Nunca Jesus teve determinados tipos de pensamentos como nós vemos acontecer nos nossos dias. Já há uns anos a esta parte, há muitas décadas, que se levantou esta ideologia do sionismo, e a igreja destes últimos tempos, a igreja pentecostal, a igreja neopentecostal, associou-se, muitas das vezes, não de uma forma declarada, mas associou-se a este movimento, a este pensar. E é muito triste para mim ver, por exemplo, soldados israelitas que iam combater a pedir oração a crentes, às igrejas evangélicas, e os chamados discípulos de Jesus a dizer para eles irem em frente e a citar versículos do Velho Testamento, versículos dos Salmos, etc., que falam de guerra, que falam de destruir os inimigos, se esquecendo de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Se esquecendo da forma que Jesus tratava os palestinos daquela altura. Esquecendo-se da forma como Jesus procurou sempre ensinar os discípulos, quando naquela altura queriam destruir os samaritanos, os próprios discípulos, achando que estavam a fazer um favor a Deus, queriam que descesse fogo do céu para consumir os samaritanos, e Jesus disse que eles não sabiam de que espírito eram. E esta é a pergunta que tem que nos incomodar, tem que mesmo que nos incomodar. De que espírito nós somos? Nós não podemos ter falta de discernimento. Eu, aqui há uns tempos, por causa dos meus posts, que eu publico quer nos stories, e quero dizer que o Facebook tem-me removido muitos vídeos, e não são vídeos por serem falsos, não são. Porque quando eu faço
uma republicação, normalmente são vídeos de fontes dignas. E eles não me acusam nem de fake news, ah, nem de fake news, nem de outra coisa qualquer, a não ser por considerarem demasiado violentas. E não são violentas, pelo menos para eu, e isso eu evito determinadas coisas. Não são violentas. Porque é que eu digo que não são violentas? Porque eu estou a dizê-lo com ironia. Quer dizer, é um incómodo nós passarmos a barbaridade do que está a acontecer. Não é um incómodo a constante manipulação através, sim, de fake news e através de um passar do pano debaixo de uma espécie debaixo de uma espécie de autorização da parte do mundo ocidental a tudo o que está a acontecer na faixa de Gaza e na Cisjordânia e agora no Líbano. Eu tenho um amigo meu que ele vai ouvir este vídeo com certeza e que vai saber que é uma das pessoas para quem eu estou a falar, que eu tenho muito respeito e muito carinho e que interpretou mal, achou que uma das coisas que eu pus era uma fake news porque é propaganda do Hamas. E eu quero dizer aqui o seguinte: eu já há muitos anos que me tenho debruçado um pouquinho, não é que eu seja um expert na matéria, mas dá para perceber algumas coisas que são fake news, que são propaganda. E há propaganda, sim. Há propaganda, seja de qualquer grupo terrorista, seja propaganda do mundo ocidental, do mundo oriental. Há propaganda. Há propaganda. A questão que se coloca aqui é que muito da verdade que tem vindo a aparecer, que não aparece nos nossos órgãos de comunicação social, como muitas vezes diz, não, muito da verdade que está a acontecer é que se fosse fake news, a Meta se viria obrigada a retratar e a retirar. Mas não se trata de fake news. Muito já tem acontecido uma vez ou outra, e talvez que eu tivesse republicado vídeos e pá, e umas duas vezes que foi retirado porque era falso. Agora, o que tem sido retirado de facto não é porque é falso, é porque é considerado violento. E eu, epá, pronto, e este jovem, este meu amigo tem de facto a sua posição. Eu acho que nestes últimos dias, assim, aqui há dias outro amigo meu mandou-me um vídeo com crianças vestidas com a farda do Hamas, com metralhadoras na mão, e eu não digo que aquilo seja falso, eu não digo, mas é como se nós cristãos, ao nos agarrarmos a essa fotografia, tivéssemos o direito de aprovar que bombas caiam sobre estas crianças ou outras quaisquer. Então, mas nós vamos responder também. Vamos lá ver uma coisa. Vamos combater o terrorismo, ok, vamos combater o terrorismo, mas dizimando quase 50.000 pessoas, deitando os prédios abaixo, com corpos lá dentro e começar a despejar entulho no mar. Mas nós estamos aonde? Mas Jesus estaria a dar essa aprovação? Nós temos a coragem de mandar um vídeo destes para Jesus, não é? Nós temos a coragem de justificar, seja aquilo que for. Isto é o injustificável. É o injustificável. E eu sei que isto um dia será tudo trazido à luz. É assim, eu fico sem argumentação, porque há coisas que nem sequer têm debate. Nem sequer têm debate. Quando nós vemos uma razia a nível de prédios, com as pessoas lá dentro, e vem-me dizer que aquilo é tudo terrorismo que está ali, que aquelas crianças, bebés, e ainda se põe a hipótese se haverá crimes de guerra ou não. Ainda se põe essa hipótese. Eu, para mim, que acompanho algumas coisas há algum tempo, estes líderes de extrema-direita são líderes envolvidos em processos nos seus países, quer o Netanyahu, quer agora o recente eleito
presidente Trump. E, e quando eu vejo, por exemplo, uma bispa de- que pronunciou aquele discurso na cara do Trump, da forma mais evangélica, assim, em que o que ela disse é o Evangelho. Para mim, vocês podem ter outra interpretação, mas para mim é. Eu não veria jamais, eu não estou a ver Jesus a deportar pessoas, a separar pessoas. Eu vejo Jesus, sim, a exercer justiça, sim, o que é de verdade é de verdade. Aqueles que cometem crimes, obviamente, terão que ser penalizados, seja onde for. Eu vejo uma extrema-direita associada a um sionismo, porque o sionismo não tem nada a ver com os judeus, não tem nada, e nós vemos muitos judeus a levantar-se contra para mim, este animalesco, não é animalesco, esta bestialidade do que está a acontecer, independentemente do cessar-fogo, do que está a acontecer. É incrível como é que nós juramos sobre a Bíblia, não é? Como é que nós podemos jurar sobre a Bíblia, nos dizermos cristãos e apoiarmos este tipo de situações, seja onde for. Darmos sequer o benefício da dúvida quando vemos escancaradamente o que está a acontecer. São à volta de 50 mil pessoas que desapareceram. Agora, é verdade que estas crianças que sobreviveram ainda estão a sobreviver. Aquelas que sobreviverem a este holocausto que está a acontecer na Palestina, infelizmente muitas delas serão os terroristas de amanhã. A pergunta que eu faço aos crentes que apoiam esta guerra contra os palestinos, como se estivessem no Velho Testamento para dizimar os filisteus e outros povos, eu pergunto a estes crentes se tivessem nascido na Palestina, a levar constantemente com morte, com perseguição, com tortura, sempre em cima, eu pergunto se a vossa posição seria a mesma de hoje. O ódio que se instalou não tinha razão de ser, porque os judeus, temos muitos judeus, inclusive com bastante idade, em paz com árabes, e eles próprios a testemunharem, inclusive há famílias mistas. Como é que os cristãos ainda não perceberam que para Jesus não há árabes nem judeus? Não há. Não há diferença de raças. Como é que é possível nós ainda apoiarmos determinadas manobras de assassinato em massa? Epá, como é que é possível uma coisa destas? E eu não estou a dizer que vocês estão a apoiar, mas só o facto de tudo aquilo que é real, que está a acontecer nos dias de hoje, e criarmos aqui uma espécie de um motivo, de uma razão de ser, para que, e muitos de vocês que estão a ouvir isto acreditam na construção do terceiro templo, e pode vir a acontecer, mas isso não aquece nem arrefece nada daquilo que Jesus falou, não muda, nem Jesus nunca deu promessa de se construir mais um templo, de se retornar à Palestina. Jesus, não há nada em Jesus que apoie este movimento sionista e de extrema-direita, profundamente destruidor. Não há nada em Jesus. Não há nada. A única coisa que Jesus disse é que nós deveríamos fazer discípulos ensinando a guardar as coisas que ele disse. De uma forma ou de outra, a partilhar o que nós vemos em Jesus, no fim de todas as coisas, é dentro das nossas possibilidades, o que é que nós podemos ajudar os mais desprotegidos. É isto que Jesus ensina, é isto que Jesus fala. E eu não percebo, não percebo esta idolatria à volta de Jerusalém, quando é Jesus que diz que fala que não haverá pedra sobre pedra que não caísse. Isto referindo-se ao templo, isto referindo-se àquela mentalidade que os discípulos tinham.
aquilo é para passar, aquilo é para Jesus, aquela figueira estava seca desde as raízes, entende? Vocês têm que perceber que o véu do templo se rasgou, iniciando um processo completamente diferente, oposto. Jesus foi, vocês podem não o reconhecer assim, mas esta é a verdade. Ele continua a ser o maior revolucionário, porque é ele que mexe com as nossas cabeças e é ele que mexe com, que nos faz parar e tenta, para que nós possamos tentar perceber, puxa, onde é que nós estamos? Mas que raio de Jesus é este que abençoa as bombas? Que raio de Jesus é este que nas igrejas, ainda há pouco tempo no Brasil, estavam a abençoar e a orar pelas armas? Que raio de Jesus é este que, pelo facto de um dia ele ter dito para comprar espadas quando estava a enviar os discípulos, porque era uma ferramenta necessária, a igreja, muito parte da igreja evangélica e associada politicamente à extrema-direita, porque isso é uma verdade que eu estou a dizer, isto não é uma falácia, isto é uma realidade. Se pede para comprar armas e usar armas, e o que nós, infelizmente, nós vimos é que começou a aparecer gente armada dentro das igrejas e começaram, inclusive, a disparar e a matarem-se uns aos outros dentro das igrejas. E eu pergunto, até onde é que nós temos consciência do que é, não é ter igreja, é ser igreja. E é isto que me fez repensar muita coisa. E por muito que não entendam, eu divorciei-me destes tipos de movimento de ter uma igreja evangélica, fazer parte de uma denominação. Eu posso até ainda vir a fazer parte de uma denominação, mas nunca pode ter esta mentalidade. Uma mentalidade virada apenas para dentro, para os seus interesses. E esquecendo-se que nós estamos aqui para servir à comunidade de fora, não é apenas dos de dentro, é dos de dentro e é dos de fora. Nós temos que ir aos de fora. Nós temos que olhar para os outros que estão na rua e perceber que eles são nossos também, são nossos irmãos. É isto que nós temos que ter, esta mentalidade revolucionária, porque esta é a mentalidade de Jesus. Jesus nunca veio fundar um clube, nem uma religião. Ele veio pôr, ele veio a trazer a manifestação do reino de Deus em pessoa e a natureza do reino. E ele disse: quem vê a mim vê o Pai. Foi só isto que ele disse: quem vê a mim vê o Pai. Pronto, está tudo explicado, está tudo dito. E não percebo, quando ele diz a Pedro: os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Eu não percebo esta sede de violência, de justiça, como se, e como eu já ouvi muita vez, é necessário que algumas coisas aconteçam para que Jesus volte, no sentido de violência, no sentido de rapidamente também espalhar a palavra, porque Jesus está à nossa espera e tal, como se Deus estivesse sempre a depender de nós e a depender das desgraças. Não, nós para sermos sal e luz, como Jesus disse, nós temos, a meu ver, respeitando as vossas opiniões, obrigatoriamente, que é mesmo assim, mas eu não me revejo nisso, não me posso rever nisso. Não posso me ver crianças completamente estraçalhadas e ver que há cristãos que ainda estão a aplaudir. Vocês desculpem, mas quem pensa assim de Cristo não tem nada. Não é a ter Cristo, não sei, a ter Cristo não é um nome. Ter Cristo é sacrifício. Ter Cristo é entrega, é o ceder, é o parar, é o tolerar. Nós não podemos ter tolerância, obviamente, com o crime, não podemos ter tolerância com aquilo que é ilegal, obviamente, mas ter esta, parece uma sede, parece que há uma sede em alguns cristãos, e agora não estou a falar especificamente para aqueles amigos que me contactaram, mas meu Deus, eu nunca tinha visto isto, eu nunca pensei ouvir e assistir a coisas que eu já assisti. Há uma sede em
em cristãos, sejam eles católicos ou evangélicos, ou parece que de uma vingança, como se Deus estivesse a aplaudir tudo isto. Esta gente não conhece o Novo Testamento, esta gente não conhece os 4 Evangelhos e esta gente não conhece Apocalipse. Eu quero-vos deixar com estas passagens em que, numa das visões de João, ele via gente de toda a tribo, língua e nação. Ele via todos misturados, clamando a Deus. Gente que ia sofrendo. E outra coisa, quando diz que caiu a grande Babilónia, o que é a grande Babilónia para si? O que é a grande Babilónia para si? Mas o Apocalipse é bem explícito ali. Diz que na grande Babilónia se comprava e vendia tudo. Tudo, incluindo seres humanos. E é tão fácil comprar a cabeça das pessoas. É tão fácil você abraçar uma religião. É tão fácil você ser seduzido a poder, a sucesso financeiro. E tudo isso, a Bíblia chama isso é de ganância, é mamon, é o nome que lá está. É avareza, é egoísmo, é competição. E o Evangelho nos ensina completamente o contrário. Eu não estou a fazer apologia da pobreza. Nós devemos ser aqueles que devemos ir aos pobres e procurar ajudá-los da melhor maneira possível e ensiná-los também a serem responsáveis, mas para isso temos que lhes dar ferramentas dentro daquilo que está ao nosso alcance. Mas é profundamente triste para mim perceber que há uma espécie de prazer em ver cristãos que não se comovem, pelo contrário, parece que se alegram de ver Gaza completamente destruída, ver o Líbano a ser invadido, o que aconteceu na Síria, o que aconteceu noutros países árabes com as primaveras árabes, porque nós achamos que é sempre a liberdade, porque lá estavam ditadores. É verdade que lá estavam ditadores, treinados por alguém e colocados por alguém. E esta tem sido a história do Médio Oriente. É gente que é levantada e treinada, que mais tarde voltam para morder a mão do dono. E cumpre-se. São homens que enganam e são enganados. São homens que assassinam. Aqui não há santos e pecadores. Todos nós falhamos, é verdade. Mas se nós nos chamamos de cristãos, não deveremos ter nós outra mentalidade. Eu não estou a apoiar terrorismo, não é nada disso. Eu estou a apoiar aquilo que eu procuro chamar de justiça. E não há justiça sem misericórdia, porque é isto que nós aprendemos com o Novo Testamento. É isto que nós aprendemos. O que eu desejo é que cada um de nós possa fazer uma reflexão e depois é com cada um. Olha, um abraço para todos.